Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer esse centrinho, que ele é muito facinho. Eu trabalhei o meu usando uma linha que me pediu uma agulha 1,75 e ele ficou assim. Vamos para o passo a passo? Começo trabalhando 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu formei o meu anelzinho. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou aqui no meu anelzinho e vou trabalhar um outro ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. Volto no meu anelzinho, trabalho o terceiro, o quarto, o quinto, e assim eu vou continuar até ficar com um total de 16 pontos altos. Já trabalhei os meus 16 pontos altos, então agora eu vou aqui onde eu comecei a carreira, que eu fiz 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou começar a minha próxima carreira subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Assim eu fico com 2 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, vou naquele depois e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou no meu próximo ponto alto e eu não pulo nenhum ponto alto, vou naquele depois e trabalho um ponto alto, naquele depois um ponto alto. 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. E assim eu vou continuar trabalhando toda essa carreira. Eu trabalhei toda a minha carreira, fiz aqui os últimos 2 pontos altos. Então, agora eu faço só as últimas 2 correntinhas e já chego onde eu comecei a minha carreira. Por isso, eu vou ali na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, essa carreira ficou pronta. Vou começar a minha próxima carreira subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou voltar no primeiro ponto alto da carreira de baixo e vou trabalhar um outro ponto alto. Assim, eu fico com 2 pontos altos no meu primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto alto e trabalho 2 pontos altos. Eu faço o primeiro e também o segundo. Então, assim, eu fiquei com 4 pontos altos. Vou trabalhar 2 correntinhas, pulo as minhas 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 2 pontos altos, vou lá no primeiro e faço 2 pontos altos. Eu faço o primeiro, volto nele e faço também o segundo. Vou no próximo ponto alto e trabalho outros 2 pontos altos. Eu faço o primeiro e também o segundo. Então, assim, eu fiquei com outros 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou aqui onde eu tenho os próximos 2 pontos altos, vou lá no primeiro e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Vou no próximo ponto alto e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço 1, volto nele e faço 2. Trabalho 2 correntinhas. Vou nos próximos 2 pontos altos, vou lá no primeiro, faço 2 pontos altos. Vou no segundo e faço 2 pontos altos. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira. Trabalhei toda a minha carreira. Então, eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu fiz 3 correntinhas, vou lá na terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou começar a próxima carreira e vou trabalhar do mesmo jeito até ficar com 12 pontos altos. Aqui eu tenho 4 pontos altos. Nessa outra carreira, eu vou ficar com 6 pontos altos, na outra com 8, na outra com 10, na outra com 12. Então, eu vou fazer assim, eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto.
Vou voltar no primeiro ponto alto que eu tenho na carreira de baixo e trabalho um outro ponto alto. Então, eu fico com 2 pontos altos no meu primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. Vou no terceiro, trabalho um ponto alto. No quarto, que é o último, eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro e também o segundo. Trabalho 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou no próximo grupo de 4 pontos altos, vou lá no primeiro e faço 2 pontos altos. Eu faço 1 e 2. Vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, 2 pontos altos. Eu faço 1 e 2, porque o quarto é o último. Eu trabalho 2 pontos altos sempre, no primeiro e no último ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo as minhas 2 correntinhas, vou nos próximos 4 pontos altos, vou lá no primeiro e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Vou no segundo, trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, 2 pontos altos. Então, faço 1 e 2. Trabalho 2 correntinhas e assim eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz as últimas 2 correntinhas. Então, agora eu vou aqui onde eu comecei a carreira, que eu subi 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou começar a minha próxima carreira, que eu vou trabalhar como eu fiz nessa. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou voltar no primeiro ponto alto da carreira de baixo e trabalho um outro ponto alto. Assim, eu fico com 2 pontos altos no meu primeiro ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no terceiro, trabalho um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, que é o último, eu faço 2 pontos altos. Então, eu trabalho o primeiro, volto nele e faço o segundo. Trabalho 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou aqui onde eu tenho 6 pontos altos, vou no primeiro e faço 2 pontos altos. Então, eu faço 1, volto nele e trabalho o 2. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, que é o penúltimo, um ponto alto. E no último, trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Assim, eu fico com 8 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e assim eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Vou terminar essa carreira e vou fazer outras 2 carreiras. Então, na próxima carreira, eu vou ficar com 10 pontos altos e naquela depois com 12 pontos altos. Quando eu acabo aquela depois, que é aquela de 12 pontos altos, eu volto para continuar juntas. Então, eu já trabalhei a carreira que eu estava trabalhando e as outras 2. Então, eu fiquei aqui com os 2 pontos altos da segunda carreira, depois eu tenho 4, 6, 8, 10 e nessa última eu tenho os 12 pontos altos. Agora, eu começo a minha próxima carreira, entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Trabalho 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é onde eu tenho o terceiro ponto alto, e faço um ponto alto. Vou naquele depois e faço um ponto alto, naquele depois um ponto alto, que é o meu quarto ponto alto, e assim eu continuo. Faço o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, o nono, e agora que eu tô no penúltimo, o 10º. Então, assim eu fiquei com 10 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. O último ponto alto eu não vou trabalhar nele, então eu faço 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo o último ponto alto sem trabalhar, as 2 correntinhas e vou aqui onde eu tenho os outros 12 pontos altos.
Pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto, que é o segundo, e assim eu continuo. Faço o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º no penúltimo ponto alto. Assim, eu fiz um ponto alto para cada ponto alto, até ficar com 10 pontos altos. Trabalho 7 correntinhas. Pulo o último ponto alto sem trabalhar, as 2 correntinhas e cheguei aqui onde eu tenho os 12 pontos altos. Pulo o primeiro, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto, e assim eu continuo até ficar com 10 pontos altos. Então, eu já tenho 3, faço 4, 5, 6, 7, 8, 9, e no penúltimo trabalho o número 10. Então, eu fiquei com 10 pontos altos. Faço 7 correntinhas e continuo assim, trabalhando toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz as últimas 7 correntinhas. Então, agora, eu pulo o último ponto alto sem trabalhar as 2 correntinhas, chego aqui onde eu tenho os outros 12 pontos altos, vou pular o primeiro, no segundo é já onde eu comecei a minha carreira. Vou lá na terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, essa minha carreira ficou pronta. Vou começar a minha próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é onde eu tenho o terceiro ponto alto na carreira de baixo, e trabalho um ponto alto, que é o meu segundo ponto alto. Naquele depois, eu trabalho o terceiro. Naquele depois, o quarto. Naquele depois, o quinto. Naquele depois, o sexto. E naquele depois, o sétimo. E naquele depois, o oitavo. Assim, eu vou ficar com 8 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas. Pulo o último ponto alto sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho as 7 correntinhas e vou trabalhar ali 9 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. Assim, eu fiquei com 9 pontos altos trabalhados nas minhas 7 correntinhas. Faço 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho os 10 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. Naquele depois, eu trabalho um ponto alto, que é o meu quarto ponto alto. E continuo, faço o quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Assim, eu fiz os meus 8 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até chegar no meu penúltimo ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou pular o último ponto alto sem trabalhar, vou aqui onde eu tenho as 7 correntinhas e trabalho 9 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Trabalho 2 correntinhas e vou aqui onde eu tenho os 10 pontos altos. Pulo o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e trabalho um ponto alto.
Vou no terceiro, trabalho um ponto alto e assim eu continuo até ficar com os meus 8 pontos altos. Então, desse jeito, eu vou trabalhar toda a minha carreira. Trabalhei a minha carreira até fazer os últimos 9 pontos altos e uma correntinha. Então, agora, eu encontro aqui onde eu comecei a minha carreira, fazendo 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a minha próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é o terceiro ponto alto da carreira de baixo, e trabalho um ponto alto. Naquele depois, trabalho um ponto alto. Naquele depois, um ponto alto, que é o meu quarto ponto alto. Naquele depois, eu faço o quinto, e naquele depois, o sexto. Assim, eu fiquei com 6 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, pulo o último ponto alto sem trabalhar, pulo a correntinha e vou aqui onde tem os 9 pontos altos. Vou no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Assim, eu fiquei com 5 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Volto no meu quinto ponto alto e trabalho um outro ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos no meu quinto ponto alto. E assim ficou ali um Vzinho. Agora, eu vou no próximo ponto alto, que é o meu sexto ponto alto, e faço um ponto alto. No sétimo, um ponto alto. No oitavo, um ponto alto. E no nono, um ponto alto. Então, assim, eu fiquei com 5 pontos altos, 3 correntinhas e 5 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo as minhas correntinhas, vou aqui onde eu tenho os 8 pontos altos, pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 6 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo o meu último ponto alto sem trabalhar as correntinhas e vou aqui aonde eu tenho os 9 pontos altos. Vou no primeiro deles e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. Então, eu tenho 5 pontos altos. Faço 3 correntinhas, volto no meu quinto ponto alto e trabalho um outro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é o sexto, e trabalho um ponto alto. No próximo, que é o sétimo, um ponto alto. No próximo, que é o oitavo, um ponto alto. E no próximo, que é o nono, um ponto alto. Então, eu fiquei ali com outros 5 pontos altos, 3 correntinhas e 5 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo as minhas correntinhas, vou aqui onde eu tenho os 8 pontos altos, vou pular o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Assim, eu fiquei com 7 pontos altos. Trabalho uma correntinha e continuo assim, trabalhando toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz a última correntinha, então agora eu vou aqui onde eu comecei a carreira, que eu fiz 3 correntinhas, vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou começar a minha próxima carreira, entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é o terceiro ponto alto da carreira de baixo, e trabalho um ponto alto.
Vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, e no próximo um ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo a correntinha e cheguei aqui onde eu tenho os meus 5 pontos altos. Vou lá no primeiro e faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, no quarto, um ponto alto e no quinto, um ponto alto. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho 5 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou aqui do outro ladinho, onde eu tenho os outros 5 pontos altos, e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Então, ficou assim. Trabalho uma correntinha. Vou pular a correntinha, vou aqui onde eu tenho os meus 6 pontos altos, pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Assim, eu fiquei com outros 4 pontos altos. Trabalho uma correntinha, pulo meu último ponto alto sem trabalhar a correntinha e vou onde eu tenho 5 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Vou aqui nas 3 correntinhas e trabalho 5 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Vou nos próximos 5 pontos altos e faço um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Então, ficou assim. Trabalho uma correntinha, pulo a correntinha, vou onde eu tenho 6 pontos altos. Vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, um ponto alto. Trabalho uma correntinha e assim eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira até fazer aqui os últimos pontos altos. Então, eu fiz a correntinha depois de separação e chego aqui onde eu comecei a minha carreira fazendo 3 correntinhas. Vou na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a minha próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no meu terceiro ponto alto da carreira de baixo, que é o próximo ponto alto, e trabalho um ponto alto. Assim, eu fico com 2 pontos altos. Agora, eu pulo o último ponto alto sem trabalhar, a correntinha, e vou aqui onde eu tenho os meus 15 pontos altos. Vou lá no primeiro e faço um ponto alto. Volto nele e faço um outro ponto alto. Então, eu vou ficar com 2 pontos altos no primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é o segundo ponto alto da carreira de baixo, e trabalho ali um ponto alto. Vou no próximo, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos.
Agora, eu vou no próximo ponto alto e trabalho nele 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Vou no próximo ponto alto e trabalho 2 pontos altos. Faço o primeiro, volto nele e faço o segundo. Vou no próximo ponto alto e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e trabalho o segundo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os outros pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Vou lá no primeiro, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, que é o quarto. No próximo, o quinto. E no próximo, que é o último, eu vou fazer os 2 pontos altos. Faço um, volto nele e faço o 2. Assim, eu fiquei com outros 7 pontos altos aqui no finalzinho. Então, ficou desse jeito. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os 4 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, o meu trabalho ficou assim. Então, agora, eu pulo o último ponto alto sem trabalhar, a correntinha, e vou aqui onde eu tenho os meus 15 pontos altos. Vou lá no primeiro e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço um, volto nele e faço o 2. Então, eu fiquei com 2 pontos altos no primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto, que é o meu terceiro ponto alto. No próximo, quarto. No próximo, quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, o sétimo. Assim, eu fiz os meus 7 pontos altos. Agora, no próximo ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço um, volto nele e faço 2. Vou no próximo ponto alto e trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, volto nele e faço o segundo. No próximo ponto alto, trabalho outros 2 pontos altos. Então, eu faço um, volto nele e faço 2. Agora, eu tenho aqui os 6 pontos altos ainda para trabalhar. Então, eu vou lá no primeiro deles e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, que é o último, eu trabalho 2 pontos altos. Então, eu faço um, volto nele e faço 2. Agora, eu pulo aqui a correntinha, vou onde eu tenho os 4 pontos altos, vou pular o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. E assim eu continuo, pulo o próximo ponto alto sem trabalhar e a correntinha, vou aqui onde eu tenho os 15 pontos altos, vou no primeiro e faço 2 pontos altos. E continuo do mesmo jeito que eu trabalhei aqui e aqui. Eu vou acabar essa minha carreira e depois eu volto. Já trabalhei toda a minha carreira e já fui lá na terceira correntinha e fechei com um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou trabalhar a minha última carreira. Eu vou entrar onde eu tenho o meu primeiro ponto alto da carreira de baixo, que na verdade é onde eu tenho as 3 correntinhas. Vou lá dentro e trabalho um ponto baixo. Trabalho sem fazer correntinha, sem nada. Vou diretamente lá e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto alto sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo um ponto alto, vou naquele depois e trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo um ponto alto sem trabalhar, vou lá no segundo e trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto sem trabalhar, vou lá no segundo e trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo um ponto alto sem trabalhar, vou no próximo e trabalho um ponto baixo, e assim eu vou continuar trabalhando toda essa carreira.
Vou trabalhar 2 correntinhas, vou pular um ponto sem trabalhar, vou no próximo trabalho um ponto baixo em toda a carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz as últimas 2 correntinhas. Então, agora eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu tinha começado trabalhando um ponto baixo, vou nesse ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei o meu trabalho. Posso cortar o meu fio e arrematar, porque meu trabalho já está pronto. Então, eu já arrematei o meu trabalho e assim ele já ficou pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.